Boa noite, estamos ao vivo mais uma vez, terça-feira, 7h30 da noite, toda terça, 7h30 eu estou aqui e hoje, mais uma vez. Ah, Muita coisa para falar, mas vamos devagarzinho. Tem algumas perguntas que vocês já fizeram com antecedência, daqui a pouco talvez eu consiga olhar elas aqui e já ir respondendo, né, com base naquilo que vocês me perguntaram hoje. Ontem eu não coloquei porque eu tinha colocado domingo, mas enfim, estamos aí, né? Ontem a gente teve uma aula muito legal no nosso curso de TDAH na escola. Enfim, o pessoal que está participando, que participou, espero que tenha gostado. Enfim, foi muito bom. Semana que vem tem mais. E daqui um tempo, não sei exatamente quando, a gente vai ter outra turma. Então, se não está ainda, fica de olho para você entrar daqui a pouco. Eu vou comentar porque eu olhei para trás e vi aqui, que livro espetacular, viu? Se quiserem, já deixei nos stories, tá? Mas fica aqui porque isso fica depois, nessa live eu deixo ela salva depois. Não é porque o livro é super bem escrito, ele é até bem escrito, mas é um estilo muito seco, muito direto, só que é uma história realmente quase que inacreditável, né? Que tudo que eles passaram, o pessoal saiu para fazer uma expedição pela Antártida. O sonho do cara era atravessar o continente a pé, né, sair do outro lado, mas ficaram presos no gelo e por muito tempo ficaram presos no gelo, até que depois de meses o navio foi completamente destruído pelo gelo e eles ficaram só com 3 barquinhos abertos e conseguiram escapar todos com vida. Muito legal, vale muito a pena. Deixa eu ver, algumas pessoas já mandaram o livro, eu não sei, não estou vendendo, eu só estou indicando. Não, alguém mandou aqui o valor do livro, não, por enquanto estou trabalhando com venda de livro não, estou só indicando, quem quiser, procura, aí e tal, acha na internet, né, compra, mas não sei. Eu ia falar que não tem nada a ver com TDAH, mas assim, o Shackleton, né, que é o líder aqui da expedição, para mim tem uma personalidade típica de quem tem TDAH. Eu não tenho muitas dúvidas que ele tinha não, mas não é sobre isso, é realmente uma história de superação muito interessante. Tem umas perguntas aqui que vieram no Stories. Deixa eu falar sobre uma delas. A primeira que tá aqui para mim, eu não sei em que ordem que vem. Será que alguém com esse TDAH pode ficar sem remédio controlados? Sim, poder pode, né? Eu fiquei durante muito tempo. A maioria das pessoas que já passou pelo mundo e teve TDAH ficou sem remédios. E algumas pessoas se deram muito bem, outras nem tanto. O TDAH não garante que você vai ter determinados problemas, mas ele aumenta muito o risco de que vários problemas aconteçam, e ele tem uma dinâmica própria, ele tem características próprias que trazem um certo nível de sofrimento e de prejuízo para as pessoas que têm essas características. Portanto, a gente normalmente, ao enxergar um prejuízo, ao enxergar um sofrimento, a gente tenta combatê-lo, e a medicação costuma trazer uma boa resposta. Entender o TDAH, se conhecer melhor, entender como você pode driblar esses problemas que ele te traz, também é algo importante que deve ser feito, e eventualmente a gente vai indicar também psicoterapia, essas coisas, mas enfim, tratar o TDAH da melhor maneira possível, né? Melhorar a sua vida, ajustar a sua vida para as características que ele traz e tudo é muito importante. Então, sim, tem muita gente que passa sem remédio. Todo mundo passava sem remédio até pouquíssimo tempo atrás, até muito poucos anos atrás. Agora tem o remédio, as coisas ficaram mais fáceis para nós, bom para nós que temos TDAH, que podemos nos tratar e não sofrer alguns problemas que normalmente ele traz, né? Mas enfim, eu não acho muito prudente ficar sem a medicação, mas alguém está dizendo que tirou a risperidona e iniciou a Ritalina, mas o filho ficou extremamente agitado. É assim,
E a mesma pessoa depois perguntou quanto tempo demora para a Ritalina fazer efeito. Eu não sei qual é o caso. Hoje eu gravei um vídeo sobre risperidona e TDAH. Vamos ver se até o final da semana, no mais tardar na semana que vem ele está prontinho, editado e tal, que tem que colocar as imagens, os gráficos, colocar todas as referências. Enfim, foi para edição. Mas o que eu posso dizer é que quando há de fato TDAH, a risperidona não é um medicamento muito bem indicado. Não é indicado mesmo, não deveria ser, e apenas em casos muito extremos e durante pouco tempo é que a gente usaria. Portanto, se é esse o caso, calma, paciência, vamos devagar com as coisas e vai acabar ajustando melhor. Agora, tem outros quadros, né? Existem outros transtornos, existem outros problemas, então eu não estou aqui orientando que vocês façam mudanças de medicação por conta própria, eu estou tentando explicar como é que é, mas é sempre fundamental ter orientação do médico. No seu caso particular, eu nem sei se vocês teve a minha orientação, mas, enfim. Deixa eu ver se alguém tinha mandado alguma outra pergunta. Não, era pedindo para mostrar o livro, eu já mostrei. Quais especialistas uma pessoa de TDAH deve acompanhar? A Aline está me perguntando. Aline, depende do quadro, o que está acontecendo, quais são as dificuldades que a pessoa tem, a idade da pessoa. Então, em geral, se a pessoa tem uma vida razoavelmente bem equilibrada, uma criança, né, que vive numa casa onde as pessoas são mais ou menos bem equilibradas, onde existe mais ou menos ali uma rotina, estuda numa escola razoavelmente boa, e a gente começa a perceber na escola que está tendo problema, seja pela extrema desatenção e dificuldade de manter o foco, seja porque é muito agitado, é muito inquieto, em geral é o psiquiatra da infância e adolescência, o neuropediatra, enfim, um psiquiatra que atenda essa idade, ou o neurologista que entenda um pouco sobre TDAH também, e a medicação vai ser o tratamento inicial e, na maioria dos casos, a gente ajustando ela direitinho, na dose correta para cada pessoa, nos horários adequados, é isso. Agora, à medida que o tempo vai passando e à medida que existem outros complicadores ali, a gente pode precisar, sim, de um apoio maior da escola. A criança pode precisar de psicopedagogia, de pedagogia, pode precisar de fono, de psicologia e de outras especialidades. E o adulto, em geral, é muito importante que tenha também um acompanhamento psicológico. Pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito em grupo, pode ser feito individual, pode ser feito treinamento durante um certo tempo, né? Aprender sobre o transtorno, saber lidar melhor, enfim, existem várias maneiras de fazer, mas ter um acompanhamento também é muito importante. Basicamente é isso. Agora, como eu disse, várias outras situações vão complicar o TDAH, ele pode vir junto com outros transtornos, ele pode precipitar outros transtornos, né, fazer com que ocorram, ou pelo menos aumentar o risco, né, e complicar quadros de depressão, de ansiedade. Ele pode vir acompanhado do transtorno bipolar, e aí é muito mais complicado, muito mais grave, vai precisar de um médico experiente e que esteja preparado realmente para lidar com a situação. Então, depende do caso, mas em geral é preciso um médico para fazer o diagnóstico e prescrever a medicação, e a partir daí a gente tem que avaliar individualmente para ver os outros profissionais que vão entrar aí. Kellen, o senhor me fala do Neuleptil, meu filho tem diagnóstico autismo leve, TDAH, TOD. Então, Kellen, Neuleptil é um medicamento antipsicótico muito antigo que é usado em crianças. Eu não consigo entender muito bem por que com tanta frequência. Ele vai causar principalmente um efeito sedativo. Se o seu filho ele tem realmente um quadro de autismo leve, porque é muito comum a gente ver confusão nesse diagnóstico, mas é leve, não justifica o uso de medicamento nenhum. TOD é um diagnóstico que eu não concordo muito com a existência dele em si, né? A gente classificar as pessoas dessa forma já não é uma coisa que eu concordo, porque muda com o tempo, ele vem e vai de acordo com diversas situações. O que existe em geral no TOD é o TDAH, e o TDAH a gente tem que tratar como
a literatura científica nos orienta, que é com o uso de psicoestimulantes. Então, temos duas opções no Brasil, metilfenidato e lisdexanfetamina é o que a gente deveria fazer. Nos casos de autismo grave, em que há uma alteração muito importante do comportamento, uma agitação muito intensa, agressividade muito intensa, aí eventualmente a gente vai usar antipsicóticos, mas simplesmente por tem o diagnóstico, vamos usar? Não. Normalmente há um efeito que parece ser um pouco positivo quando se começa a usar esse medicamento, porque a criança vai ficar mais lenta um pouco, mais devagar um pouco, né? E quando ela é muito agitada, isso parece ter sido positivo, mas na verdade não é, porque a criança está ficando sedada. Quando você toma TDAH, remédio para TDAH, psicoestimulante, acontece de você escolher o que você vai fazer. Não é que a criança fica sedada, não é que ela está sem energia para fazer. Ela escolhe o que ela quer fazer. Antes ela fazia antes de pensar. Ela se movia antes de pensar. Ela se levantava, corria, subia nas coisas, falava, gritava, pulava antes de pensar. Agora ela pensa se vale a pena ou não fazer e decide. Então, esse é o objetivo da medicação e Neuleptil é uma coisa que a gente deveria usar em situações raríssimas, em pouquíssimos casos, mas infelizmente ainda é muito usado. A Aline está dizendo pré-aborrecente de 12 anos. Deixa eu ver o que ela tinha falado aqui antes. É isso aí. Psiquiatra da infância e adolescência, psiquiatra de adulto, né, que não é especialista na infância e adolescência, mas que atenda também, que tem experiência nisso, neuropediatra, mas um profissional que entenda de TDAH. É isso. Boa noite, Márcia. Legal te ver aqui. Márcia assistiu a nossa aula ontem lá no curso. Meu filho teve um quadro de ansiedade muito forte, mas entrando no 3º mês tomando Venvance e já vejo melhora. Que ótimo, nós Macedo. Quando o diagnóstico é TDAH, a gente começa o tratamento do TDAH e a ansiedade melhora. Porque a ansiedade muitas vezes está diretamente relacionada ao transtorno, né? Ela é meio que causada mesmo pelos sintomas do TDAH. E aí melhora. E a ansiedade tende a melhorar cada vez mais com o tempo. Porque, como eu sempre digo, a ansiedade do TDAH, a gente pode ter qualquer tipo de ansiedade, mas a gente geralmente tem, principalmente, o que eu chamo de ansiedade do português da piada. A ansiedade de alguém que vê a casca de banana e já sabe que vai pisar e escorregar nela de novo. Então, é meio desesperador, porque quando as demandas começam a chegar, e aí fala, tem que fazer um trabalho para entregar semana que vem, tem uma prova não sei quando, tem um relatório, tem a gente já se desespera de antemão, porque sabe que vai ter dificuldade para fazer aquele simples e que vai se complicar lá na frente. Algumas pessoas com TDAH têm meio que uma proteção contra isso, que é um otimismo assim, completamente patológico, que faz com que a pessoa acredite que não, hoje foi mais um dia perdido, hoje foi mais um dia em que eu não fiz nada, aí de vez em quando, amanhã eu vou levantar e eu vou fazer tudo e tal. Não vai mesmo, perdeu hoje, perdeu ontem, perdeu anteontem. Então tem gente que apesar de ter problemas, não se afeta tanto por eles, mas muitos de nós, quando a gente quer as coisas, a gente percebe que deveria ter feito e não fez, que falhou de novo e tal, vai gerando uma ansiedade muito grande. Imipramina, risperidona e Ritalina. Então, Beatriz, eu não vou dizer que não possa existir uma pessoa que vai se beneficiar mais com essa combinação de medicamentos, mas isso aí, para mim, é algo que só é realmente viável depois que a gente tentou, com um remédio para tratar um diagnóstico, todas as possibilidades que ele oferece. Então, se é TDAH e eu dei Ritalina e se não resolveu, eu aumentei a dose, eu ajustei os horários e se não resolveu, eu experimentei a lisdexanfetamina, que é o Venvance ou o Junev, né? Tem 2 nomes hoje. E também ajustei a dose, ajustei os horários. Ainda assim, há sintomas importantes, né? Foi feito uma orientação dos pais, mudou-se a rotina da casa, tentou se adequar à forma de interação com essa criança, com esse adolescente, para que ele realmente pudesse ter um desempenho melhor em qualquer área que seja que a gente espera. Então foi feito isso tudo. Não tem um resultado, ainda falta muito ainda para a gente alcançar, então aí nós vamos pensar em outra medicação.
Mas primeiro é preciso fazer todo esse processo antes. Se chegou na primeira consulta e para um diagnóstico de TDAH foi proposto o uso de 3 remédios, isso está errado. Isso não tem como eu dizer que tem uma justificativa para isso. Agora, se você me disser que o médico disse que ele tem 3, 4, 5 diagnósticos diferentes, provavelmente também está errado, mas eu não posso afirmar que vai que tem mesmo. Existem pessoas que têm mesmo 2, 3, 4 problemas diferentes que a gente tem que abordar com medicamentos diferentes, e aí fica aquela bagunça, aquela confusão que a gente nunca sabe, né, o que ainda é sintoma, o que é efeito colateral de um remédio, de outro, e a gente vai tateando ali aos poucos. Até infelizmente tem casos que são mais graves e que são assim. Agora, eu tenho certeza que de todo mundo que vem me perguntar sobre isso, que você não é a primeira, muita gente pergunta exatamente sobre esses remédios, ou sobre um, o outro e tal. Não, tem alguma coisa sendo feita de errado enfim, é preciso agir com prudência em relação à medicação. Nenhum desses remédios é tão inocente ao ponto de a gente dizer assim, não, qualquer um pode tomar, pode misturar os 3 que não tem risco nenhum, não. Tanto para a risperidona quanto para a imipramina seria importante ter feito alguns exames antes. Não vou dizer que é fundamental no caso da risperidona, mas seria interessante ter feito alguns exames antes e fazer um acompanhamento de tempos em tempos, né, para ver se está tudo bem, porque eles podem causar alterações importantes, significativas, inclusive de peso, de colesterol, de triglicérides, de perfil metabólico de forma geral. A risperidona junto com a ritalina pode trazer outros efeitos colaterais que isoladas elas têm menor potencial de causar. Então a gente vai do simples para o mais complexo e não começa já com uma bagunça, entende? Atuo na área da psiquiatria infantil? Atuo, Kellen. Eu não tenho título de psiquiatra infantil porque, na verdade, eu vou contar por quê. Deixa eu terminar de ler sua pergunta. O senhor promete que se eu levá-lo para consultar não irá fazer anamnese? Não aguento mais. Kellen, eu prometo que eu farei, eu sempre faço. Eu preciso... Se a pessoa chega no meu consultório para a primeira consulta e me fala, eu tenho tal diagnóstico. Eu não falo na cara da pessoa, mas dentro de mim mesmo eu penso assim, isso é o que vamos ver, né? Porque você chegou com esse diagnóstico proposto por um outro colega. Se você está vindo me procurar, mesmo que você ache, eu tô ótimo, faço tratamento, mas aí ele morreu, ele se mudou, eu tenho que procurar um outro, bom, fico um pouco mais aliviado, mas ainda assim eu quero ter certeza eu mesmo de que é mesmo esse diagnóstico. Né? Não compro fácil o que vem dos outros, não. Não é que eu acho que todos os colegas estão errados, pelo contrário, em geral a maioria está correto, mas eu preciso confirmar que aquilo existe com meus próprios olhos e ouvidos, enfim, e me certificar de que a opinião do colega está correta. Eu erro, o colega erra, todo mundo pode errar, mas não reavaliar, né? Não iniciar a avaliação como se fosse o primeiro médico que ele está indo, é um erro que é inaceitável, né? Comprar a palavra que veio do outro como sendo uma verdade absoluta, o paciente chega dizendo, eu tenho transtorno bipolar. Fala, então ele tem transtorno bipolar e ele falou que tem outro, porque o outro médico disse, então eu boto uma pedra em cima desse assunto e ele tem esse diagnóstico? Não, de forma nenhuma. Nós vamos revisar tudo e vamos concluir se há mesmo ou não. Então, sempre tem que fazer. Não tem jeito. Já não me lembro quem foi que falou essa frase. Eu queria lembrar porque é ruim fazer a citação sem dar o crédito, mas tinha alguém que dizia que a pessoa mais inteligente que eu conheço é meu alfaiate. Toda vez ele tira a minha medida de novo. Ele nunca acredita simplesmente que eu continuo do tamanho que eu tinha antes. Ele sempre precisa tomar a medida de novo para se certificar. E é mais ou menos assim que o médico deveria agir. Mas, como eu disse que eu ia contar a história, eu quando estava no 3º ano da residência de psiquiatria, e aí no final desse 3º ano eu deveria fazer inscrição e fazer uma prova para entrar na residência de psiquiatria infantil, eu fui fazer um estágio em Toronto, no Canadá, e aí fiquei lá de setembro até o final de dezembro, e com isso
era no momento das provas, então eu fiquei para fazer no ano seguinte, e aí no ano seguinte vocês sabem como acontece, né? Aí já tinha ido, eu já estava trabalhando, eu TDAH o tanto que eu sou, e naquela época eu não me tratava, então simplesmente passei direto por isso e acabei não fazendo essa especialização, mas gosto muito de trabalhar com crianças, me sinto bem preparado para isso, principalmente nos casos de TDAH, e se eventualmente tem uma situação que a gente não sente tanta segurança, a gente encaminha para um outro colega, né? Porque tem assuntos em que a gente realmente, né, TDAH, eu realmente não me sentiria confortável de encaminhar para ninguém. Eu posso até ter uma dúvida, discutir com um colega e tudo mais, mas é realmente um assunto que eu domino, me considero a referência. Mas uma criança, um bebê de 1, 2 anos, que tem suspeita de autismo e tudo mais, eu tenho certeza de que existem outros psiquiatras que estão muito mais bem preparados para eu. E se é um quadro complexo, que está trazendo ali algum desafio, eu vou sempre solicitar que seja avaliado por um outro colega também, porque ninguém sabe tudo, né? Glória Avelar, é verdade que o Venvance deixa a criança meio robotizada para TDAH? Não é verdade, Glória. O que acontece é isso. Você está acostumada a ver crianças da sua família, da família do seu marido, e alguma dessas famílias tem muita gente com TDAH, se não for as duas. E aí o seu filho tem TDAH e ele também é assim, super espontâneo, acelerado, agitado, ele anda, ele corre e tal. Tem criança com TDAH que é quieta, ela só é super distraída, vive no mundo da lua. E tem aquela que é super acelerada. Essa criança super acelerada, na hora que você dá o remédio, é o que eu acabei de explicar, tem uns 5 minutinhos. O que acontece? O remédio liga o filtro da consciência. Ele consegue, antes de agir, pensar se ele deve ou não fazer, se ele quer ou não fazer, se vale a pena ou não. Então, ele senta e espera. Eu vi meio que uma piada na internet hoje, uma pessoa em inglês falando assim que foi numa festa uns anos atrás e aí o pessoal resolveu fazer uma vaquinha e comprar Adderall para tomar. É um remédio para TDAH que não tem no Brasil. E que as pessoas estão muito erradas de tomar em festa, essas coisas, mas também não dá, é coisa de jovem, né? Não dá barato, você não vai ficar louco. Aí eu era um jovem estúpido, não sabia de nada, fui lá e comprei e tomei. E aí, de repente, na hora que eu percebi, eu estava sentado, pensando, tranquilo, na minha, né, no sofá, enquanto o pessoal estava dançando. Aí descobri que eu tinha TDAH. Mas não é que você está robotizado, é que você pensa se você quer fazer ou não. Então você consegue focar. Se você quer fazer uma coisa que não é super estimulante, você consegue focar e fazer aquela coisa. Se você está num ambiente onde você precisa ficar sentado, ou deveria ficar sentado, ou seria melhor que você não ficasse correndo por todos os lados, você não fica correndo por todos os lados. Mas você vai jogar bola, corre, anda, chuta normal, igual os outros. Se vai participar de uma brincadeira, participa da brincadeira normal, igual os outros, mas não normal com aquele nível alto de agitação. E aí, mais uma vez, quando a gente vem de uma família em que muitas crianças são assim, isso para você é uma criança normal, uma criança que assenta e fica assistindo um filme durante 1h30, 2 horas, não é normal. E aí você fica, isso está muito estranho, meu menino virou um robô. Não, ele só pensa e decide antes de fazer. Boa noite, André, tá mandando boa noite pessoal aqui. Cláudia Rogério, minha filha toma Venvance, melhora mais o comportamento, mas acho que fica mais distraída. Então, o que acontece é o seguinte, da mesma forma que a gente escolhe o que fazer, você consegue se concentrar numa coisa, você consegue também se concentrar num pensamento. E isso pode soar como distração. Parece que tem desculpa para tudo, mas não é. E eu sei que eu vivo isso na minha vida, né? Na minha realidade. Às vezes a gente começa a pensar numa coisa e esse pensamento vai se desviando e de repente ele está longe. E aí você sabe num certo momento que você teve uma ideia, que você começou a elaborar essa ideia, mas que depois você perdeu ela. E às vezes você nem se lembra disso. Agora você consegue manter fixo nessa ideia e pensar melhor e elaborar e construir um pensamento, uma ideia muito mais complexa, muito mais elaborada na sua mente. Você consegue falar um texto muito mais longo, muito mais complexo, muito mais, né? Explicar um conceito, uma ideia, como eu estou fazendo aqui com vocês. Então,
às vezes pode passar essa impressão para quem tá vendo, quem tá de fora. Ah, não, ela tá distraída porque eu chamei, ela não viu, mas não é por isso, é porque ela finalmente está conseguindo concentrar e manter o fio do que ela queria. Bom, eventualmente pode acontecer situações raras, né, de uma pessoa até que vai se distrair mais, pode ser que a dose esteja errada, tem gente que fica mais agitado mesmo com o Venvanse quando toma uma dose muito alta, mas pode ser que esteja acontecendo isso, Cláudia. Pergunta para ela, conversa com ela, tô te achando distraído, o que é? Você está se sentindo melhor ou não? Como é que está sendo o efeito para você? Importante trazer eles para participar. Ruth Martins, meu filho com 14 anos está fazendo xixi na cama de vez em quando. Qual seria? Não sei, Ruth, muitas coisas podem estar acontecendo, mas importante perceber, tentar conversar com ele, está acontecendo algo de diferente na vida dele, se ele está passando por algum problema na escola, questão de bullying, se ele está sendo agredido ou negligenciado de alguma maneira, como é que está o resto da vida, como que ele lida com essa questão do xixi na cama, se ele tenta esconder, se ele fala com vocês, se ele, enfim, voltar a fazer xixi na cama nessa idade não é uma coisa que a gente vai considerar normal, é um sinal de que tem algo acontecendo. É importante ter atenção com isso e, mais uma vez, perguntar para ele, tá acontecendo alguma coisa, tá tendo algum problema, tem alguém fazendo algo com você, tem alguém te ameaçando de alguma forma, enfim, constrangendo de alguma forma, e não tentar constrangê-lo com isso. Fala, não, tudo bem. Para ele você diz, isso é normal, tá tudo certo. A gente troca a cama, a gente vira o colchão, a gente bota no sol, a gente joga ele fora depois, arruma outro colchão, não tem problema. Não brigar com ele por isso, porque ele é a última pessoa que quer que isso aconteça, e tentar entender o que está acontecendo na vida dele que está levando ele a ter esse tipo de alteração. Às vezes é simplesmente uma dificuldade para lidar com a adolescência, quer virar criança de novo, né? Mas enfim, tem algo acontecendo. Corrinha Sarmento, a respirador no meu filho causou compulsão. Parecia que tinha um buraco, nada satisfazia. Graças a Deus deixei, agora está na Ritalina. Pois é, e causa mesmo ganho de peso, pode causar mudança no perfil metabólico geral, colesterol, triglicérides, pode causar aumento de prolactina, que vai causar uma série de outras repercussões. Realmente é um remédio que a gente pode usar, ele é importante, ele é muito importante para quadros psicóticos, é um remédio que eu tenho muitos pacientes que usam risperidona, é um remédio que eu prescrevo com frequência para quadros psicóticos. Para TDAH eu não prescrevo nunca, porque não é para TDAH. Andréia, tem medicamentos que aparentemente inocentes não podem ser tomados juntos. Eu tomo estalopram e venlafaxina. Comprei Torcilax para dor muscular e descobri que não é correto misturar. Não sei se o Torcilax tem alguma... Estranho é o estalopram com a desvenlafaxina. Realmente eu não... eu usaria uma dose maior de um dos dois, mas os dois juntos realmente é uma inovação para mim. Não que vai fazer mal, que vai te trazer algum problema maior e tal, mas o efeito é muito semelhante, né? Eles têm um efeito bastante semelhante, mas, como se diz, se tá funcionando, top mention, já não sei aqui. Já passou. Meu adolescente é quieto, vive um pouco desatento. Então, você tinha me dito sobre... Aí eu já perdi o fio da meada do negócio aqui. Quadro de ansiedade. Então, é isso aí. Vai ficar menos ansioso, sim. Érica Vialice, me ajuda toda terça, minha aula de toda terça, obrigado por nada, Érica, eu quero agradecer a sua presença aqui, fico muito feliz que vocês estejam vindo aqui, por nada, Ruth, cuida mesmo. Venlafaxina, mas na bula do Torcilax pede para não tomar juntos, sim, estalopram para depressão, em que a bipolar é perigoso, o médico passou. Raimal, já vou te falar, deixa eu só ver o antes aqui, porque
Se eu entendo que assim que tem, mas não é a pior coisa do mundo não. Mas não tome os dois juntos. O Tosilax é um sintomático, é um remédio que você provavelmente, pela falta dele, pode ter um pouco de dor e é só isso. Não vai curar nada, né? Então tem que tratar efetivamente um problema crônico. Então não tem problema ficar sem ele, tem outras opções. Para quem é bipolar, de verdade, o uso de antidepressivos é muito perigoso, certo? A gente só deveria usar antidepressivo em quem tem transtorno bipolar quando realmente a gente já está usando doses altas de estabilizadores de humor e o uso de antipsicóticos não foi capaz, em associado a estabilizadores de humor, de tratar essa depressão. É importante entender que leva semanas para que aconteça uma melhora, leva semanas para que se inicie uma melhora e leva, em geral, pelo menos 6 semanas para que seja uma melhora, assim, realmente significativa, uma melhora que te permita voltar à vida produtiva e tudo mais, num quadro de transtorno bipolar de verdade, numa crise depressiva. Não é algo que a gente vai começar a tratar agora e semana que vem tá tudo bem, vida normal. Não é. Se acontecer de em uma semana tá tudo bem, vida normal, é possível que o diagnóstico estivesse errado. É possível que essa seja uma fase intermediária que vai acabar descambando ou para uma piora por causa da mania ou para uma piora por causa da depressão. Então, se a gente está levando o tratamento há algumas semanas, está usando o estabilizador de humor em dose adequada, dosa ele no sangue, né? Vai no laboratório, tira o sangue, mede a quantidade que tem do remédio, vê que está certo, vê que a dose está boa, está usando um antipsicótico, que é bom para o quadro, que vai ajudar na depressão, porque a depressão bipolar se trata com antipsicóticos e estabilizadores de humor. E mesmo assim, depois de algumas semanas, não tem uma resposta, a gente tentou um segundo antipsicótico, não tem uma boa resposta, aí a gente vai usar um antidepressivo com muito cuidado, com 2 pés atrás, com a família muito ciente de que é preciso manter uma observação ali rigorosa no paciente. E quando ele começa a melhorar, a gente fica numa tensão danada, porque pode ser que não seja uma melhora, pode ser que seja um salto para o outro lado e já vem uma nova fase de mania. Então, é delicado, não digo que seja impossível, é possível, tem pacientes que usam, que só melhoram com o antidepressivo, porém, é sempre uma aposta que a gente só vai fazer depois que a gente seguiu. Existem, não protocolos, mas guidelines, né? Linhas guia, fios guia ou ainda diretrizes para se tratar cada transtorno dentro da psiquiatria. E todas as melhores diretrizes, os melhores conjuntos de diretrizes que existem no mundo, orientam que seja feito dessa forma, estabilizador de humor, se for um quadro leve para moderado, já com antipsicótico, se for um quadro de moderado para grave, e aí você espera semanas antes de mudar o antipsicótico, não melhorou, você pode esperar mais algumas semanas, pode até trocar o estabilizador de humor, mas se não houver problema com efeitos colaterais e tudo, se você estiver usando o lítio, mantém o lítio, e aí sim é que vai entrar o antidepressivo com muito cuidado, o ideal é que esse paciente esteja internado. O que é uma realidade que infelizmente a gente não tem disponível no Brasil na grande maioria das vezes, mas é sempre perigoso. Agora, no transtorno bipolar, de verdade, porque no TDAH que recebeu o diagnóstico de transtorno bipolar, não, aí a gente vai usar o escitalopram, melhora durante algumas semanas, depois não melhora mais nada, só ficou efeito colateral, em geral a questão da libido e tudo mais, que prejudica um pouco e volta os problemas como era antes. Ritalina é somente para foco, ajuda na impulsividade, ajuda muito na impulsividade, porém, tem uma outra pergunta aqui, eu vou aproveitar para falar sobre ela que está aqui nos stories, olha, parece que quando começa a acabar o efeito da Ritalina, ali a 20mg de Amfilio fica terrível, o que acontece? O que acontece muitas vezes com a Ritalina LA, o Concerta, o Venvanse, com todos eles é que no começo do tratamento, ao final do efeito do remédio, sim, é frequente que aconteça esse quadro de você parece que piorou. Você fica mais impulsivo, mais irritado, mais agitado, porque o cérebro agora está cansado, porque ele trabalhou muito mais,
porque ele foi usado no modo lento. O pessoal que assistiu a aula já está entendendo muito melhor, né? Que você colocou ele no modo manual, no modo lento de funcionamento, que ele pensa ativamente, por muito mais tempo, ele gasta muito mais energia, ele trabalha muito mais, ele fica mais cansado, e aí você soma um momento em que você não tem mais o efeito do remédio, que já dá uma baixazinha com esse cansaço, dá mais irritabilidade, dá tudo. Então ajuda na impulsividade, ajuda na concentração, ajuda reduzindo a hiperatividade, reduzindo aquela inquietação, aquele barulho que tem na nossa mente 24 horas por dia, de 1000 pensamentos acontecendo ao mesmo tempo. Ele ajuda em tudo isso durante o tempo do efeito. E aí, dependendo da formulação, se é a liberação rápida, LA, ou o sistema Horus, né, que é o Concerta, que são os 3 que a gente tem no Brasil, você vai ter que ajustar o horário de tomar o remédio e entender no começo do tratamento que vai haver esse momento, e é normal, e você vai se acostumar, e é buscar uma estratégia para que você não sofra tanto nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas, enquanto isso acontece. Ontem a aula foi maravilhosa, não vou descolar mais. Obrigado, eu já não sei quem é porque não está o nome aqui, mas enfim, legal. Imagino que eu sei, mas não tenho certeza. O meu filho também passou por essa fase depois dos 10 anos. Parou, como disse, algo que não está bem, ele está represando, é forma de chamar a atenção, vai dar tudo certo. É isso aí, André. Acontece mesmo. Tem que conversar com ele, conversar e entender. Ele tem alguma razão nas queixas que ele tem, nas coisas que ele está sofrendo, alguma razão ele tem. É importante entender a razão dele, para a partir daí a gente começar a mostrar para ele um outro lado. Beijos, Larissa, beijo para você também, Larissa. O pessoal custa maravilhoso. Obrigado, Márcia. Tá legal mesmo, foi muito legal a aula ontem. Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Comecei com Lamitol, depois de 10 dias tive alergia. Então, Andréia, lamotrigina é um medicamento que ele tem um alto potencial para causar reações dérmicas, né? Reações cutâneas, reações na pele. Então, o que a gente chama de racho cutâneo, né? Que é essa vermelhidão, uma coceira, a pele um pouco mais seca, que a gente chama popularmente de alergia, é muito comum. E para isso existe uma técnica para se iniciar com uma dose muito baixa e subindo muito devagar essa dose. Mas quando acontece de ter essa alergia, entre aspas, a gente tira o remédio e normalmente, na grande maioria dos casos, logo passa. O problema é quando não passa e se transforma num outro problema muito pior, que se chama síndrome de Stevens-Johnson, que é realmente uma situação dramática que eu espero que nenhum paciente meu nunca passe por ela, nem que nenhuma outra pessoa nunca passe por ela, e realmente é um dos motivos que eu tenho para deixar a lamotrigina, nos casos em que ela é indicada, que são poucos na psiquiatria, como uma segunda opção, porque eu tenho outros medicamentos mais seguros que eu posso usar antes. Eu tenho um colega dois que passaram por um quadro de paciente para UTI com síndrome de Stevens-Johnson, e é terrível, a gente se sente muito culpado, e o paciente sofre muito e é potencialmente fatal, né? Então, muito cuidado com medicação, não é para ninguém se automedicar, porque é perigoso mesmo. Mimos que diz que é ótimo para ela, sim, é ótimo para algumas pessoas, nada é bom para todo mundo. A Ruth tá agradecendo a Andréia, e legal, eu gosto de ver vocês conversando entre vocês. Rimal, o doutor já tem o diagnóstico de TAB e TDAH, já trato bipolar com estabilizador risperidona. Agora o doutor passou estalopram e Ritalina, agora eu tô com medo dessa combinação. Rimal, eu não mexeria. Eu ciente que o paciente tem transtorno bipolar, convicto de que o paciente tem transtorno bipolar, usando carbonato de lítio e risperidona, está bem estabilizado há meses, a Ritalina é segura de ser usado. Tem estudos sobre isso, estudos relativamente grandes, que mostram que não há um potencial significativo de ela vir a causar uma crise de mania, uma vez que seja mantido o carbonato de lítio. Agora, o escitalopram não. O escitalopram é bem mais perigoso. Portanto, eu seria muito prudente e entraria, se fosse o caso, de um de cada vez, com a Ritalina primeiro,
E se fosse o último caso, eu iria buscar esse escitalopram. Antes disso, eu ia tentar de tudo. Psicoterapia, às vezes é muito importante, às vezes enfim. Nossa, meu Deus, não é muito Y no nome isso. Crislaine Maione. Não é tão difícil assim. Qual a associação entre conclusão de avaliação neuropsicológica sendo TDAH e TOD com a possibilidade de autismo em menina na adolescência? Crislaine, pergunta complexa. Bom, todo mundo pode errar. O médico pode errar, o psicólogo pode errar, a avaliação pode vir com uma proposta de diagnóstico que não é a que realmente está acontecendo. Agora, autismo em meninas realmente é muito subdiagnosticado e a minha orientação é procurar um profissional de referência na área. Procura uma pessoa que realmente entende sobre autismo, em que você possa confiar para te dar um parecer. Mas assim, como eu disse, tem essa questão do subdiagnóstico, né? Muitos profissionais olham para essa paciente e não enxergam o que tem ali de verdade. Agora o TOD é que é Estou preparando uma aula, mas para a semana que vem no nosso curso, e com isso eu vou fazer um vídeo aqui para vocês também explicando melhor esse TOD. Idosa tomando escitalopram 15 a 6 meses, queixa de perda de memória de acontecimentos recentes. Você acha ideal continuar? Com o uso, o humor está melhor. É nervosa, viúva e narcisista. O escitalopram não vai causar perda de humor. Perda de memória de acontecimentos recentes. O que pode estar acontecendo é ela ter Alzheimer. Eu iria fazer uma avaliação com um psicogeriatra, né? um psiquiatra especializado em idosos, ou com o meu neurogeriatra, ou um geriatra simplesmente, um psiquiatra simplesmente, um neurologista simplesmente, mas com um bom profissional que tivesse experiência em Alzheimer, porque se ela realmente tem Alzheimer, ele pode vir, né, dessa forma. No começo tem alterações de humor, alterações de comportamento, eventualmente até de personalidade. A pessoa pode ficar mais irritada ou pode ficar mais desinibida, e depois a gente começa a perceber as alterações de memória, e sempre da mais recente para a mais antiga. Então no começo a pessoa não se lembra de eventos do dia a dia, não se lembra exatamente que dá até hoje, não se lembra se já almoçou ou não, que horas são, perde um pouco essa noção do tempo. Então, se isso está acontecendo, vale a pena procurar um profissional que realmente seja especialista nisso, porque o tratamento precoce vai garantir um período muito maior de vida menos dependente, né? Mais ativa e menos dependente. A gente tem que, muitas vezes, o uso de um antidepressivo pode ajudar na melhora do humor, na redução da ansiedade, a pessoa ficar mais tranquila, mais afável e tal, mas os remédios específicos do Alzheimer também podem ajudar muito nesse sentido e podem retardar um pouco, né? Tornar um pouco mais lento o evoluir da doença. Então, mini exame do estado mental é uma coisa que o médico faz no consultório. Eu procuraria outro médico, lide. Se o médico pediu que o psicólogo fizesse isso a gente faz no consultório em 10 a 15 minutos. Mini exame, é uma lista de questões que a gente pergunta coisas para o paciente, a gente dá umas tarefas para o paciente e tal, é uma questão de 10 a 15 minutos, a gente já faz esse exame. Quando ele vem alterado, a gente já está numa fase moderada de Alzheimer, já tem uma perda de memória já significativa, já é um diagnóstico que seria feito clinicamente sem a necessidade desse exame. Idoso, perda de memória recente, com mudança de humor nos últimos anos, né? Há 6 meses procurou o psiquiatra porque estava ansiosa, porque não dormia bem, porque estava deprimida, e agora está se percebendo que ela está perdendo a memória recente. Eu não tenho certeza sobre os critérios diagnósticos, mas para mim fecha diagnóstico. Para mim isso já fecha diagnóstico, eu nem preciso de mais nada. Mini-mental deveria ter feito, a gente chama mini-mental.
né, popularmente. Esse mini mental deveria ter sido feito 6 meses atrás pelo médico na consulta, para tentar suspeitar e pegar, né, ou ainda antes, se ela teve com o médico antes disso, para tentar realmente rastrear numa fase mais precoce. Depois que já tem essa perda de memória que está sendo relatada pelos familiares, ele, enfim, serve como um medidor da evolução da doença. A gente faz ele agora, anota a pontuação, depois de uns 6 meses faz de novo, anota a pontuação, depois de um ano faz de novo, anota. Eu trabalho muito mais com criança do que com idosos, mas, né, não vou saber te dar o tintim por tintim dessa sequência, mas em geral é assim que a gente faz quando se usa ele. Psicólogo pode fazer? Pode fazer. Não tem problema nenhum o psicólogo fazer esse exame. O problema é o médico não fazer esse exame no consultório, sendo que ele é tão simples e você precisa basicamente de papel e caneta para fazer. Vale a pena tratar TDAH em idoso? Vale muito a pena. A não ser que o idoso já tenha problemas cardíacos significativos, que aí não justifica a gente usar a medicação, já sofreu um infarto antes, já teve um problema de arritmia ou qualquer coisa assim, problemas de válvula, enfim. Mas se não há qualquer alteração cardíaca importante, vale muito a pena tratar em todas as idades. Tem um antidepressivo mais seguro para idosos? Mica, tem alguns mais seguros, outros menos seguros, mas isso varia para cada um. Em geral, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina são mais seguros, como esse citalopram, né, a sertralina e tal, são bem seguros. Também os duais venlafaxina não são muito perigosos. Os tricíclicos a gente costuma evitar, a amitriptilina, a nortriptilina, a gente costuma evitar por vários motivos. Mas esses mais modernos, em geral, são bem seguros. Alguns são um pouco mais do que outros, mas eles não costumam trazer muito problema, não. A lista pergunta se o neurologista faz esse exame. Ô Lídia, enquanto eu dava aula aqui na faculdade de medicina, meus alunos faziam. Entende? Tinha oportunidade, chegava um idoso, tinha uma suspeita qualquer e tudo mais, tinha um quadro que sugeria, os alunos faziam. Então, confesso que não em todos os pacientes, eventualmente tinha um ou outro que o quadro já estava definido, não precisava fazer isso, a gente tinha também um tempo relativamente limitado e tal, mas em geral, diante de uma suspeita, eu tenho um bloquinho, os representantes dão pra gente, né, do laboratório, você entra na internet, escreve lá, Mini Mental, e pega aquela lista ali, na prática você faz em casa, é um exame que fazia com os alunos para eles verem sendo feito 2 ou 3 vezes, que já é uma coisa, ó, tá vendo? É isso aqui, ó, é tão bobo quanto isso. Eu vou fazer a pergunta, ele vai responder, eu marco o ponto ou não. Perguntei, respondeu certo, ganhou ponto. Não respondeu, não ganhou ponto. E aí tem umas atividades, tipo, você escreve um comando, mostra para ele o comando, ele tem que fazer aquilo que está escrito, você pede para ele levantar. Como eu disse, ele tem justamente essa grande qualidade, que é um exame facílimo de ser aplicado, que não requer prática nem tão pouco habilidade, né? E realmente qualquer um faz dentro do seu consultório, e ele dá ali tanto uma perspectiva da possibilidade de um diagnóstico, quanto ele dá também, ele não afirma o diagnóstico, né, mas ele sugere, como ele dá também uma medida da gravidade. Então, eu anoto aquele exame que foi feito, né? Em geral eu guardo a folha onde foi feito, a marcação de cada ponto e tal, e na próxima consulta, se eu for fazer de novo, eu tenho para comparar, entende? Existem vários outros testes neuropsicológicos que podem e devem ser feitos pelo médico no consultório, e aí eu confesso que, como eu disse, ninguém sabe tudo, ninguém é super especialista em tudo. Tem muitas pessoas que são psicogeriatras que vão saber fazer, que tem lá os bloquinhos no seu consultório, que fazem rotineiramente com seus pacientes,
mas aí eu atuo meio generalista, entende? Se é complexo demais, eu encaminho para um desses colegas. Os casos mais simples, a gente faz o diagnóstico clínico, faz o acompanhamento clínico sem o uso de outros testes. Mas existem muitos outros testes que o especialista pode fazer dentro do seu consultório. Seria razoável esperar que o mini mental fosse feito. E principalmente, ou você faz ou você acha que não precisa. Isso não é uma coisa que se peça para o psicólogo, sinceramente. Neurologistas, alguns obviamente vão ficar chateados comigo, mas aqueles que realmente fazem o seu trabalho da forma adequada vão me dar razão. Entende? Não tem sentido. Tive diagnóstico de TDAH e tomei a Ritalina LA 10mg apenas uma vez. Foi como se tivesse bebido água. É comum acontecer isso? Sim, Andréia Cruz, porque a Ritalina LA, ela vai dividir a dose que foi usada em duas e você vai ter o efeito de metade imediatamente e metade daqui mais ou menos 4 horas. E 5mg de Ritalina para um adulto é quase nada. Então a gente começa o tratamento com 10mg e é comum a gente aumentar para 15, 20mg por vez que a pessoa vai tomar, no caso, por vez que a pessoa vai tomar a Ritalina de liberação rápida. A LA, ela tem essa diferença em relação à de liberação rápida. A de liberação rápida é tudo de uma vez, a LA é metade agora, metade daqui mais ou menos 4 horas. Então não é uma grande vantagem. Se eu tiver como tomar o outro comprimido daqui 4 horas, é melhor eu tomar. Se for 20mg, 10 agora, 10 daqui 4 horas, porque sabe, é mais barato. Agora, o problema é que a gente esquece e tudo mais e tal. O Concerta é um pouco diferente, ele realmente tem um mecanismo que mantém uma concentração mais regular, mais estável, ao longo de cerca de 8 a 10 horas. E o Venvanse já é outra droga, né? Então, ajustar a dose. Começou da dose abaixo da mínima recomendada, ajustar a dose e ver como é que vai ser o efeito. Lídia, ele é geriatra, pediu esse exame para a psicóloga fazer para começar a terapia. Ela é lúcida, mas a memória recente falha muito. Então, eu não estou dizendo que ela tem Alzheimer, mas quem tem Alzheimer é assim, fala, não, é lúcida, conta as histórias antigas e tudo mais, faz conta, lê e tudo, mas a memória recente, se eu perguntar para ela o que foi servido hoje no almoço, ela não sabe, ela não tem essa informação para me dar. Às vezes ela acerta porque ela vai usar outras coisas, ela fala, claro que eu sei, e aí ela vai chutar ali as coisas que ela normalmente costuma comer. Mas agora você tira de casa esse dia, você levou para almoçar num lugar diferente, onde foi servido uma comida diferente, e aí você chega no final da tarde e pergunta, e o almoço hoje, hein? Teve bom, né? E a pessoa fala assim, tá normal, o que você comeu no almoço hoje? Uai, o de sempre. Isso aí é altamente sugestivo de um quadro de Alzheimer. E aí, mais uma vez, quanto antes for observado, quanto antes iniciar o tratamento, melhor. Todo mundo morre um dia, ninguém vive para sempre, ninguém vai ficar aqui para contar história, mas a gente consegue dar para esse paciente uma certa melhora no humor, no comportamento, no sono e mais tempo com um nível maior de lucidez, de atividade, de memória e outras coisas assim. Portanto, quanto antes, no caso de ser Alzheimer, quanto antes for diagnosticado, melhor. E mais uma vez, Mini-Mental não é nem considerado exame de rastreio para Alzheimer mais. Mini-Mental, quando ele está alterado, pode ser por outros motivos, outras coisas fazem ele estar alterado, mas é sugestivo de que tem realmente um transtorno já acontecendo e numa fase já para moderado, já não é muito leve mais. Exatamente, a psi Andréia Cruz está dizendo aqui, provavelmente psicóloga, ela que o Mini-Mental é um exame muito simples, e é muito simples. Como eu estou dizendo, não tem justificativa para não ser feito. Não tem justificativa. Não cabe. Uma consulta sua é possível confirmar um diagnóstico de TDAH? Sim, na grande maioria das consultas, quando a pessoa tem TDAH, em menos de 10 minutos eu sei disso. Alguns quadros são bem mais complexos, alguns quadros são bem mais difíceis e, eventualmente, principalmente quando há um outro diagnóstico importante também acontecendo no momento,
Por exemplo, o paciente que tem transtorno bipolar e TDAH, tem depressão de verdade e TDAH, tem toque e TDAH, aí eu vou enxergar primeiro o outro diagnóstico e eu vou tratar primeiro o outro diagnóstico e depois eu vou conferir se tem mesmo TDAH. Às vezes a história da infância e tudo é muito sugestiva, eu até tenho bastante convicção do diagnóstico, mas não quero nem falar nisso agora, porque agora é o momento de tratar primeiro esse outro quadro que é muito mais sofrido, é muito mais intenso, traz um prejuízo muito maior. E é uma coisa que não existia antes e de repente começa a existir e a gente trata isso primeiro. Depois disso tratado, a gente vê se realmente sobrou o TDAH e a gente vai tratar. Mas quando a pessoa tem TDAH como diagnóstico principal, sinceramente, eu discordo assim com muita veemência do profissional que diz que é preciso uma avaliação em não sei quantas consultas e fazer uma avaliação neuropsicológica. Exame de imagem, então, é um absurdo. Não tem a menor indicação de se fazer um exame de imagem. Eu tenho indicação de fazer um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância magnética do crânio, se eu tiver a suspeita de que existe uma massa dentro da cabeça da pessoa. Tem alguma espécie de tumor crescendo na cabeça da pessoa. Então você tem sintomas que sugerem isso, uma dor de cabeça com características muito específicas que foi acontecendo nesse momento, alguma alteração neurológica perceptível, coisa assim, convulsões que começaram de repente. Nesse caso eu vou fazer esse exame. Agora, se a única suspeita que eu tenho é TDAH, é TDAH. Se eu tenho um paciente que eu tenho a suspeita de diagnóstico de TDAH e a única suspeita diagnóstica que eu tenho, ele tem TDAH ou ele não tem nada. Eu vou tratar o TDAH e eu vou observar como é que é a resposta ao tratamento. Se for positivo, em geral é positiva, que ótimo, a gente vai ajustar ele para ficar no melhor ponto possível e aí vamos seguir em frente. Se não for uma resposta positiva, eu vou abrir de novo o leque de opções e vou ver o que está acontecendo. Mas quase sempre dá para dizer sim na primeira consulta. Tem uma profissional que eu conheço e até gosto muito dela, apesar de certas coisas que eu já vi ela dizendo, que uma vez me disse e eu tive a impressão que era para me provocar, porque eu estava na plateia e teatro cheio e tudo. E ela disse que é muito errado o profissional na primeira consulta dar diagnóstico de TDAH. Eu fiquei assim, com vontade de pedir a palavra para dar minha opinião, porque se a intenção era me provocar, nesse sentido, né, no sentido de me fazer sentir mal, não foi isso que aconteceu. O que me deu foi muita vontade de poder esclarecer para as pessoas que não é assim. A gente dá o diagnóstico sim na primeira consulta. Na verdade, depois que eu trabalho no Instagram, o paciente chega para mim com o diagnóstico. Ele chega dizendo assim, eu vi você no Instagram, eu vi você no YouTube e eu acho que eu tenho TDAH. E tem. Quase sempre tem. Porque você deu a descrição, olha, existe um transtorno que ele tem essas características. As características são tudo que você sofreu na sua vida, tudo que você sentia e achava que só você sentia, tudo que é estranho que passa na sua cabeça, que você nem tem muita coragem de falar com as pessoas, tudo que justifica a maioria dos problemas que você viveu durante a escola, durante a infância, durante a adolescência. Essas características específicas aqui significa esse transtorno. Você lê, como é que você não conclui que você tem? Você fala, eu tenho isso. Aconteceu comigo. Quando eu li o livro lá da Ana Beatriz, o Mentes Inquietas, eu li o livro e falei, eu tenho isso. Não tem como não ter. O que ela descreveu aqui sou eu purinho. Como não? Entende? Então, meus pacientes, eles já vêm com o diagnóstico que eles mesmos deram. E muitas vezes fica sem graça e fala assim, não, porque aí eu fiquei com uma suspeita e tal. Não, você praticamente que tem certeza, né? Porque estou falando sobre você, enfim. Parece, né? A Andrea está falando, né, do Mini-Mental ainda é básico para o diagnóstico de Alzheimer. Pois é. Numa única consulta, sim. Márcia, aí, doutor João, cada vez que a gente vê aqui esses equívocos dos médicos é de assustar mesmo, viu, Márcia? Quando são equívocos, a gente fica... Eu quando vejo médicos se equivocando, isso nem me estressa muito, não. As pessoas se equivocam mesmo. O problema é um erro sistemático, entende? O problema é um erro que ele acontece porque a pessoa simplesmente se recusou a se atualizar ou se recusou a se livrar de um preconceito ou acredita que do jeito que ele aprendeu 30 anos atrás é como sempre vai ser e novos conceitos não virão, novas drogas não virão, novos tratamentos não virão.
ou quando a pessoa se acostuma a fazer mal feito, porque, no final das contas, na ponta do lápis ali, rende mais no fim do mês, então vai fazendo mal feito mesmo, porque tá nem aí, é isso é que dói. É isso é que dói. Fernanda Carvalho Angélica, se não me engano, se você é mesmo Fernanda de Colatina, não, saiba que não me esqueci e que agora a pandemia terminou e eu espero que a gente ainda toque em frente o nosso projeto aí, Colatina. Erro diagnóstico é muito comum. Como eu disse, quando é erro, beleza, acontece. O problema é quando o erro é sistemático. O psiquiatra disse que eu deveria esperar 2 semanas para aumentar a dose para 20 miligramas. Preciso esperar esse tempo todo? Não, aumenta amanhã. Não tem sentido. Se há um psiquiatra que te avaliou, teve a suspeita de TDAH, te prescreveu a Ritalina LA de 10 miligramas, eu me sinto totalmente à vontade de dizer para você, você pode tomar 2. Toma as 2 junto que você vai ter 10 miligramas de manhã, 10 miligramas daí mais ou menos 4 horas. Vem pro curso, exatamente, mas por enquanto, Márcia, esse curso já começou, já teve 2 aulas, agora só daqui mais ou menos 2 meses a gente deve ter outra turma. Qual o profissional mais indicado para procurar? Psicogeriatra ou neurogeriatra. Esses são os profissionais bons para você procurar. E aí é o tipo da coisa, para fazer uma primeira avaliação, para fazer uma coisa e tal, procura um cara de referência, um cara bom, e provavelmente ele não vai atender pelo convênio, vai ser particular e tal, mas vai valer a pena, porque faz muita diferença. Quando você tem um médico que vai dar atenção, vai disponibilizar pelo menos 1 hora para ouvir, para fazer os testes que são necessários, para conversar com a família, com a própria paciente e para realmente dar uma direção inicial ali para tudo que está acontecendo, estabelecer quais são todas as hipóteses diagnósticas possíveis, né? Os diagnósticos diferenciais, alguém perguntou outro dia, é isso, né, Valéria? Existem esses diagnósticos diferenciais aqui, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Né? Não tenho certeza, mas eu tenho certeza que dentre isso aqui tá, e aí dentre isso aqui eu vou priorizar uma coisa ou outra, eu vou entrar com essa outra medicação, às vezes a gente tem esse tipo de dúvida, mas é assim, tem que ter convicção. Ele vai pedir exames laboratoriais. No caso da suspeita de Alzheimer, eu não sei como é que são as indicações formais nesse momento, mas muito provável que ele peça um exame de imagem. Eu só peço quando quando a família tem uma condição tranquila, eu peço. Quando não tem, não vai me ajudar tanto assim esse exame de imagem, vai custar muito caro ou vai representar um sofrimento muito grande ficar brigando com a prefeitura para isso. Então, não é essencial, eu peso se é importante, até que ponto é importante ou não, até que ponto vale a pena ou não, mas uma avaliação. Como é a liberação do Venvance? 50 mg do Venvance para criança de 12 anos pode ser usado? Pode, Cláudia, mas a gente começa com 30 mg, eventualmente até com 20, mas eu começo sempre com 30 e se for o caso a gente vai aumentando pouco a pouco. A liberação dele em qualquer idade é diferente, porque ele é uma prodroga, ele tem a droga ativa ligada a uma segunda molécula e as duas juntas não têm efeito nenhum no organismo. Mas no sangue você quebra essa ligação e aí você libera essa segunda molécula, que é um aminoácido, que tem uma função normal no organismo, não tem efeito farmacológico, e a droga ativa. Então você mesmo libera no seu sangue a droga ativa ao longo de cerca de 8 a 10 horas, então você tem mais ou menos 12 horas de efeito do medicamento, que começa devagar, depois de 1 hora e meia, ele atinge um certo nível e mantém esse nível mais ou menos estável durante esse tempo, até que ao final de mais ou menos 12 horas você já não tem mais efeito da medicação. Em geral é assim que ele funciona. Algumas pessoas têm um metabolismo um pouco mais lento, outras têm um metabolismo um pouco mais rápido, mas é assim que ele funciona. Eu quero fazer seu curso quando for TDAH de adulto. A nossa próxima meta é fazer um curso para adulto. A gente vai fazer de criança também outras vezes, mas a gente deve fazer de adulto. Andréia, fica de olho que deve ser tipo mês que vem. Muito provavelmente em maio agora. Estou tentando não me enrolar, entende? Não abraçar o mundo inteiro de uma vez e fazer uma coisa de cada vez. Então, em maio a gente deve começar.
Aline, Emanuel começou a ter comportamento diferente durante a pandemia, creio que seja toque, pois tudo que toca tem que passar álcool. Aline, tira esse negócio do álcool da cabeça dele. Fala com ele, meu filho, acabou, tá tudo limpo, não tem problema nenhum, pode pegar no chão e comer, pode sujar a mão e ficar um pouco suja, tá tranquilo, pode abraçar as pessoas, tira isso da cabeça dele. Essa ansiedade, ela vem em geral dos pais. Toque é um transtorno tão complexo, tem uma psicopatologia tão complexa, e dentro de 2 quadros que recebem o mesmo diagnóstico de toque, há assim uma diferença absurda. Uma pessoa que tem um toque ali clássico, um pensamento impulsivo, né? Um pensamento obsessivo que vem na hora que não é chamada, que é intrusivo, que traz um sofrimento, que traz uma sensação ruim e que você sabe que consegue aliviá-lo por tomar uma atitude qualquer que não tem nada a ver com a realidade, quer fazer um gesto qualquer, quer repetir alguma coisa que você estava fazendo, quer qualquer coisa assim tal. Esse toque complexo, na minha opinião, é um transtorno completamente diferente do toque de limpeza. Mas completamente diferente. E o tratamento é diferente, e o paciente é uma pessoa, existe um perfil do paciente com toque complexo e tal, e existe um perfil do toque de higiene, de limpeza. O toque de higiene, ele tem uma conexão com a realidade. O toque da pessoa que tem que repetir aquilo que ela está fazendo 10 vezes, porque na hora que ela estava fazendo veio uma imagem na cabeça, que é uma imagem muito ruim, muito desagradável, que obriga ela a repetir 10 vezes para poder ir embora, isso é um transtorno totalmente diferente daquele da pessoa que lava a mão 1000 vezes por dia porque acha que está contaminado, que acha que está com bactéria, que acha que pode adoecer por causa de uma bactéria, porque acha que pode pegar um vírus que vem pelo ar e tal, porque esse tem conexão com a realidade. Não, você não vai adoecer porque você não lava a mão há 2 horas, há 3, 4 horas. Você não vai adoecer porque você abraçou uma pessoa, porque você pegou um objeto que estava ali ao relento, que juntou poeira e tudo. Não vai adoecer por causa disso, mas tá cheio de bactéria, mas o ar tá cheio de vírus, mas sim, essas coisas existem, mas sim, as pessoas eventualmente têm infecções na pele que se transformam em problemas sérios, mas sim, há doenças que são contraídas, como foi a Covid, e é ainda a Covid, só não é aquele caos que era antes, mas é pega pelo ar, tem doença que a gente pega pela mão, então isso existe, entende? Então é uma coisa que está exagerada. Agora, quando há essa virada para o outro lado, eu considero uma coisa completamente diferente. Agora, é uma das psicopatologias mais complexas, e tem uma relação íntima com o TDAH que eu ainda estudo e não compreendo totalmente, mas que, enfim. Fiz o curso TDAH adulto com o doutor, foi excelente, muito legal, a Márcia fez mesmo no ano passado, já nem lembro, e nós vamos fazer um maior ainda, Márcia. A gente fez aquele curso que foi rápido, que foi em poucas semanas e tal. Nós vamos fazer agora bem maior, porque eu acho que dá para ser mais profundo. O diagnóstico de TDAH é clínico, os testes podem inclusive dar falso negativo. Exatamente, Andréia, e falso positivo também, porque o ambiente do teste é controlado, a nossa atenção na prática funciona em meio a muitos estímulos. Exatamente, Andréia, exatamente. Agora, pode dar também falso positivo, inclusive porque a pessoa ela pode querer ter o diagnóstico e, enfim, mas dá muito falso negativo, dá muito falso positivo. O Esperidona não trata TDAH, exatamente, Márcia. Será que eu tenho, doutor, eu começo a ler um livro, se eu achar interessante, eu termino no mesmo dia. Se não me interessar, eu termino o livro, deve ser não termina, né? Termino e paro de ler. Possível, viu, Libriana? É possível. Todo mundo, né, gente? Se a gente começa a ler um livro, né? A pessoa tem o hábito de leitura, então você começa a ler um livro. O livro é bom, você fica. Não é, você larga. Agora, o problema é que a gente começa a ler o livro, ele é bom, mesmo assim, chega numa hora que a gente muitas vezes não fica mais. Tem gente que tem hiperfoco na leitura, que lê muito tendo TDAH. Esse livro do Shackleton, na sexta-feira, quando eu li mais da metade dele, eu não tinha tomado meu remédio. Mas é uma história que é maravilhosa. Eu tinha lido muitos livros antes de começar a fazer meu tratamento. A maioria não chegava ao fim. Enfim, aí no sábado, quando eu terminei, eu tomei já meu remédio. Na sexta eu não tomei, porque eu estava muito cansado. Foi uma semana muito cansativa. Então,
eu dormi até mais tarde na quinta-feira. Semana passada, todos os dias eu trabalhei até depois das 10 da noite. Então aí você chega num ponto que você não aguenta mais, né? Então aí eu fiquei na sexta-feira descansando e lendo. Não tomei. Sábado voltei a tomar. Enfim, cardiologista diz que Venvance altera mais a PA que a Ritalina. Verdade? Então, Mica, eu não conheço dados empíricos, né? Estudos científicos que mostram que um traz mais do que o outro. Eu tenho a impressão de que sim. Aí a gente vê como faz. Eu tenho hipertensão e tomo Venvance e trato a minha hipertensão. E das últimas vezes que eu medi, ela está sempre 11/7, portanto, estou tranquilinho, está tudo bem, meu tratamento está dando certo. Importante a pressão não ficar subindo, mas o remédio que eu tomo mantém a minha pressão controlada, mesmo eu tomando Venvance. Talvez se eu não tomasse o Venvance eu pudesse tomar uma dose menor de antihipertensivo ou tomar um remédio só, porque meu antihipertensivo é uma combinação de 2 drogas diferentes. Talvez sim, mas tratar o TDAH para mim é muito importante, então eu acho que vale a pena. Agora, é essa questão da avaliação individual, de fazer as coisas caso a caso, que vai realmente levar a gente a encontrar o melhor equilíbrio para cada paciente. André, aumenta amanhã. Será que ele começou a dose de 10 porque minha mãe é bipolar e ele teve receio da Ritalina desencadear uma crise? O psiquiatra me acompanha há tempos. Então, não sei, André. Às vezes é falta de experiência com a medicação. Às vezes sim, mas se ele te acompanha há tempos, ele já deveria ter convicção de que você é ou não é bipolar. Sabe que não tem o TAB. Então, se não tem, né, o transtorno afetivo bipolar, para quem tem transtorno bipolar, a gente precisa fazer o tratamento do transtorno bipolar antes, mas em geral, né, se você já é psicóloga, você já tem pelo menos 20 e poucos aninhos e dificilmente não teria tido sintomas ainda. Giza Veloso, psiquiatra, há 6 anos atrás não passou Ritalina para minha filha, falou que era como cheirar uma carreira de droga, prejudicou muito ela, está muito ansiosa, estressada, não para em relacionamento. Espero que agora ela esteja tratando, Giza. Já vi muitos colegas falando isso, é triste, mas enfim, o que vai fazer? É o preconceito, né? Preconceito, eu acho que assim, às vezes eu tenho a impressão de que mesmo para um médico seguir a ciência parece que é opcional, né? Parece que não, você tem direito de discordar da ciência e fazer aquilo contrário ao que ela está dizendo. É um absurdo, mas infelizmente acontece. Procura outro profissional, trate a sua filha, porque 6 anos passaram, mas passaram. Tem daqui para frente agora e o tratamento pode ajudar muito ainda. Esse exame de imagem é caro mesmo, não tem referência de neurogeriatra psico em BH, vou procurar saber. Leandro Bozon Gamboge. Só que se for procurar o Bozon, tem que dizer que eu mandei um abraço para ele e que eu espero ansiosamente que a gente tem um evento que a gente deve participar, que nós dois devemos estar em breve, não está marcado a data ainda e espero ansiosamente. Só anota esse nome e procura na internet aí que você acha. Não esquece de falar que eu mandei um abraço. Bozon, amigo de muitos anos, foi comigo para o Canadá. Comentei hoje aqui que eu fiz um estágio no Canadá, foi justamente na área de psiquiatria e foi acompanhando o Bozon. Bozon, eu no auge do meu TDAH, me ajudou a cuidar do passaporte, dos vistos, tudo mais e tal, brigava comigo, não é possível que você não tirou o visto ainda, tem que mandar pro visto, não vai dar tempo, não sei o que lá, tal, me carregou, nós fomos, fizemos o estágio, ele tinha interesse na psicogeriatria, eu também tinha interesse, mas eu tinha mais interesse na infantil, eu queria fazer infantil, mas eu não quis perder essa oportunidade de jeito nenhum, fomos juntos e foi muito legal. E nessa pandemia a gente não vê as pessoas mais, né? Tem mesmo, André, vai ser muito legal o curso. Muito importante essa clareza na questão do toque. Poderia fazer uma live sobre esse assunto. Gostei muito da breve resposta sobre o toque. Crislaine, as minhas lives, eu no começo tentei fazer elas meio que direcionadas para um assunto. Meus seguidores perguntam sobre tudo, eu vou respondendo.
Então eu nem coloco mais tema na live, porque a minha live de terça-feira é uma conversa com os seguidores. Vocês vão falando daí, eu vou respondendo daqui. Se vier o tema, eu falo sobre ele. É claro que tem temas que eu estou mais bem preparado para falar, tem outros que não. E assim que essa questão dos cursos de TDAH estiverem organizados e que a minha agenda estiver mais bem organizada, que está mexendo muita coisa agora, eu vou também fazer projetos sobre outros diagnósticos e sobre psiquiatria em geral e tal. Então existe esse projeto e eu vou provavelmente convidar colegas também para fazer junto comigo sobre outros temas, como no caso da geriatria. Quem sabe eu não consigo convencer o Bozon de vir fazer comigo, né? Seria excelente. Tem 53 anos, acho que já deu tempo de saber que não sou bipolar. Andréia, deu muito tempo já de saber, isso não é mais uma preocupação. Vai tranquila na Ritalina, que provavelmente vai ter uma melhora. A outra, André, estou tomando há mais de 3 anos, ESC, 1 ano e meio a venlafaxina. Você acredita que eu deveria usar outro medicamento no lugar do ESC? Não, eu não acho que você deveria usar outro medicamento no lugar do ESC. Eu não entendo o que fez com que o médico passasse a venlafaxina além do escitalopram. Porque trocar seria razoável. Agora, se um antidepressivo não está funcionando, a sequência não é colocar mais um antidepressivo da mesma classe junto. Eu tenho que colocar um outro medicamento diferente. Está em dose máxima, ou está na dose terapêutica máxima, né? Não é que não pode usar a dose maior, porque você vai morrer por causa disso. Não, mas mais do que isso não adianta. A gente já sabe pelos estudos que não adianta dar mais do que isso. Então eu vou dar uma outra coisa diferente. Teve uma melhora com isso, mas não foi 100%. Ficou bom durante um tempo, piorou. Eu vou dar uma outra coisa diferente, em acréscimo a essa que já estava sendo usado. Mas eu vou dar uma outra droga muito semelhante, quase igual. Isso não é a sequência correta do tratamento. É isso que me assusta. Agora, se foi feito e deu um bom resultado, o que ótimo, deu sorte. Ou senão, não foi nem o remédio, ia melhorar mesmo com o tempo e tal. Quando eu assumo um paciente que tem, porque é muito comum a gente ver isso. Não me espanta, né? Mas a gente fala causa espanto, mas não é um espanto de verdade, é porque não é a sequência correta. Agora, quando eu recebo um paciente assim, beleza, tá assim, tá bem? Bom, se me procurou é porque precisa de alguma outra coisa. E em geral é TDAH. E aí a gente trata o TDAH e ao mesmo tempo a gente tenta retirar desses dois aquele que está em dose menor proporcionalmente. Porque o escitalopram a gente usa 10, a desvenlafaxina a gente usa a partir de 50. Então não é que eu vou tirar o escitalopram de 20 e manter a desvenlafaxina de 50, porque 20 de escitalopram é mais do que 50 de desvenlafaxina. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas enfim, existe uma forma mais prudente, mais racional de se conduzir o caso e é só isso, mas tá dando certo, mantém, beleza, não é que é perigoso não. Tem indicação de psiquiatra em BH que atende pelo plano de saúde, eu não sei. Indicação de psiquiatra em BH eu tenho, se me falar um pouquinho melhor sobre o quadro, eu conheço bons psiquiatras em BH que eu posso indicar com toda a segurança. BH é uma cidade que eu morava lá, já trabalhei lá até pouco tempo lá. Logo antes da pandemia eu abri meu consultório lá, ia toda semana, depois veio a pandemia e me virou a vida toda de cabeça para baixo. Só agora estou conseguindo me reerguer, mas ainda há dívidas a pagar. Esse corte de cabelo ficou muito bonito. Boa noite, Sônia, muito bom te ver aqui. Espero que esteja tudo bem com você, com toda a família. E elogios que serão direcionados a Tainara, que é quem corta o meu cabelo desde que a pandemia começou. Mas, doutor, minha irmã desencadeou uma crise de hipomania por causa do uso de antidepressivo. Com 60 anos, pode acontecer. Com antidepressivo pode acontecer. Não é muito comum, mas pode. Por isso a gente deve tomar cuidado com eles. Mas se a gente pegar a história dela, não vou falar que tem, mas é possível que tenha tido ali episódios de depressão e de hipomania espalhados ali em momentos que a gente não percebeu, porque houve um gatilho importante. Às vezes a pessoa teve um episódio depressivo após um gatilho importante, perdeu alguém da família, passou por um revés mais significativo na vida, teve ali alguma situação que realmente desencadeou uma fase pior na vida,
e aquilo se transformou numa fase depressiva, só que não foi percebido como depressão, porque é como se diz, né? Ah, não, mas também numa situação dessa, quem que não ia ficar deprimido, né? Não, as pessoas só ficam deprimidas quando elas têm depressão, senão elas ficam tristes. É diferente de tristeza e depressão, mas enfim. Verdade que o QET é um medicamento usado para bipolaridade? Pode ser usado, quetiapina pode ser usado para o transtorno bipolar, mas quetiapina a gente usa de 25 a 1.200 miligramas por dia. Então, a amplitude da dosagem possível faz com que em determinadas faixas de dosagem ele seja bom para um transtorno e em outras faixas ele é melhor para outros transtornos. Quetiapina para transtorno bipolar é dose alta, em geral mais de 600 miligramas por dia, 25 miligramas de quetiapina para tratar transtorno bipolar e melhorou, não é transtorno bipolar. Na moda Somaresque com Venlafaxina. Ah, é cada moda que eles inventam, Caroline. Se eu só usar a Venlafaxina e tirar aos poucos o resto, que eu tenho muita recaída, inclusive comecei a fazer terapia. Então vai com eles, André, não se desespera não. Tá dando certo? Tá funcionando desse jeito? Vai desse jeito. Como eu disse, é uma questão individual. Se o time tá ganhando, a gente prefere não mexer. No postinho que trabalho, o médico junta eles mesmo. Acontece. Já tinha depressão, você sempre tem razão. Não fala isso, não deixa eu pensar isso, porque na hora que eu penso que eu sempre tenho razão, aí é que eu vou começar a fazer besteira mesmo. A gente tem que sempre desconfiar de si mesmo. Mas, como eu estou dizendo, as coisas são mais ou menos previsíveis. Gente, chegamos no final. Deixa eu responder outras perguntas aqui que vieram ontem. Quanto tempo demora a Ritalina para fazer efeito? 15 minutos a meia hora. Só que na dose adequada e tudo mais e tal. Para que a gente chegue a um equilíbrio da Ritalina, pode ser de poucas semanas até alguns meses para a gente chegar na dose certa, nos horários certos e encontrar um padrão que vai ser mantido. Dicas para sobreviver às crises de ansiedade. Crise de ansiedade não mata ninguém, a gente sempre sobrevive. Coloca isso na cabeça. Na hora que a crise vier, lembra de mim falando. Como sobreviver à crise de ansiedade? Não precisa fazer nada. Vai sobreviver. Crise de ansiedade não mata ninguém. Não começa a achar que você vai morrer de ansiedade. Ninguém morre de ansiedade. Só morre de desespero. Né? Não deixe de transformar no desespero no sentido de fazer besteira, né? Sair correndo no meio da rua, pular do lugar de onde você está, enfim, se afogar ou qualquer coisa assim. Isso aí é o que mata. Lembre do filme do Pi, a vida de Pi, a história de Pi, não lembro como é que chama. O filme do Pi, do menino que naufraga e fica no barquinho com a onça. A água nunca te afoga, o que te afoga é o desespero. A água nunca te afoga, é sempre o desespero. A vida nunca te afoga, o que te afoga é o desespero. O problema está dentro de você. Calma, respira, relaxa. A crise vai passar por pior que ela seja. Não só a crise de ansiedade, como todas as crises, até que um dia a gente morre. Já respondi essa. Como é feito o diagnóstico de TDAH em adultos? E como faço para conseguir atendimento com o doutor? Para conseguir atendimento comigo, é só marcar com a minha secretária. Aproveita, porque as coisas estão mudando aqui. Em breve a minha agenda vai ficar mais difícil, porque eu quero dar cursos práticos e aí, facilita para quem não pode pagar, mas dificulta para todo mundo, porque acaba virando quase que um sorteio, né? Eu ia responder uma outra coisa, que eu já não me lembro o que é, que o efeito do meu remédio já passou. Diagnóstico do TDAH em adultos. É clínico, eu já falei aqui, já expliquei várias vezes, é clínico, é conversando com o paciente. Agora, o que é que me leva a ter convicção de que existe aquele diagnóstico? Aí é uma história bem mais complexa, bem mais complicada. Ontem eu estava dando justamente essa parte, né, no curso que a gente está tendo de TDAH em criança, essa parte da psicopatologia ali, do que é função executiva, quais são as funções executivas, como que elas estão prejudicadas, por que isso vai prejudicar o TDAH, e eu fico tão feliz de fazer isso, porque aí é aquele negócio, eu vou dar uma aula de critérios diagnósticos, aí 1h10 depois que eu comecei a falar, eu não citei nada de critério diagnóstico, eu nem falei que existe CID-10, que existe DSM, que existe CID-11, nada. Agora você não precisa mais. Agora, porque foi isso. Porque isso aqui, agora que você aprendeu, você não precisa dessa lista de sintomas, porque você sabe quais são os sintomas que vão acontecer. E se o sintoma não está na lista, mas ele é tipo de TDAH, você sabe que é, porque você pensa e entendeu o que é.
Então é uma conversa longa, complexa, que toda hora eu estou oferecendo aí de um jeito ou de outro. Fique atenta, porque em breve vai aparecer de novo. O nome do médico é Leandro Boson Gamboge. Leandro Boson, B-O-S-O-N. Manda no direct que a Carol te responde. Meu filho tinha diagnóstico de TDAH e TEA. Ele tomar o Dol, deve ser oxicarbamazepina com certa de manhã. Intensificou a agressividade. O psiquiatra passou neuleptil 7 gotas de manhã e à noite. Então, aí é o tipo do quadro, Érica. Eu preciso vê-lo e entender o que é agressividade, como é que foi isso, qual foi o remédio que entrou na época que isso aconteceu, se aconteceu alguma outra coisa e tal. A própria combinação desses medicamentos pode aumentar a agressividade. Por exemplo, se ele estava tomando Aldol e estava um pouco melhor e entrou a oxicarbamazepina e ele ficou mais agressivo, é porque a oxicarbamazepina diminui a concentração do Aldol no sangue. Então, ele vai precisar de ou tirar ela ou colocar uma dose maior de Aldol. Não tem muito sentido misturar esses dois remédios. Se foi quando entrou a Concerta, sim, algumas pessoas com autismo podem ficar mais agitadas e mais agressivas com os remédios para TDAH. A maioria não, mas algumas podem ter isso sim. O próprio Aldol pode trazer acatesia, a pessoa fica inquieta, vai para um lado, vai para o outro, nada tá bom, e isso no autista pode trazer uma certa agitação. Enfim, existem muitas questões a serem avaliadas e não dá para te dar uma resposta precisa. O que eu posso te dizer é que me incomoda que uma criança esteja tomando 3 remédios, porque ela tem 2 diagnósticos, e aí ela tem uma piora do quadro e o médico decide passar um 4º remédio. Será que ele não... Porque como eu disse, é claro que eu estou brincando, gente, quando vocês falam assim, você sempre acerta, ou não me fala, vou me deixar convencido, mas é uma brincadeira que tem muito fundo de verdade. Por quê? Se eu estou conduzindo uma situação dessa, eu entrei com um medicamento, não deu certo. Tá, vamos entrar com um segundo? Não deu certo. Eu vou precisar de um terceiro? A primeira coisa que eu penso é assim, será que esses 2 que eu entrei foram bons? Será que eles não estão prejudicando ao invés de estar ajudando? Porque se não deu certo, se não resolveu o que eu queria que resolvesse, eu vou deixar. Então eu vou aumentar a dose, ou eu vou diminuir a dose, ou eu vou, mas não. Eu considero que, bom, esses 3 que eu dei são 7, 2 que eu dei são 7, então eu vou dar um terceiro, aí eu dou um terceiro. Piorou, bom, então o que eu faço? Dou um 4º. Da próxima consulta vai dar um 5º. E depois, como ele tem, se ele de fato tem autismo, ele não vai ter uma melhora completa de todos os sintomas, independente do que você faça, pelo menos não rapidamente. Então, com certeza, você vai ter alguma queixa ainda. E aí ele vai fazer o quê? Vai dar um 6º. Eu não sei onde que isso vai parar, entende? Então, primeira coisa, um remédio não tá... 2, não. Eu devo ter errado num desses 2. Não é possível que eu dei 2 remédios e não teve efeito nenhum. Entende? Isso reavaliar a própria conduta. Entende? Quando a gente estuda medicina baseada em evidências, aliás, foi uma coisa que eu tenho muito a agradecer meus alunos na faculdade de medicina, foi quando eles me convidaram a dar o curso de medicina baseada em evidências. Eu sei que eu me ofereci, eu meio que disse assim, se quiser que eu dou esse curso aí, eu dou. Mas eu peguei para estudar, para poder dar o curso, porque eu tinha na prática, mas quando eu estudei, aumentou muito o meu conhecimento sobre o assunto, né, que eu fui dar o curso. Então, porque uma das etapas que as pessoas geralmente se esquecem é essa, reavaliar a própria conduta. Eu tenho que constantemente reavaliar a minha conduta. Porque se não está funcionando, eu devo ter errado antes. Porque senão passa muito tempo e eu não encontro mais esse erro. Então, eu iria reavaliar os primeiros 3 antes de entrar com um 4º. Agora, é um segundo antipsicótico para uma criança que não tem um quadro psicótico associado a um estabilizador, a um anticonvulsivante para uma criança que talvez nunca tenha tido uma convulsão. Isso não cheira bem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? São 2 antipsicóticos mais um anticonvulsivante para uma criança que nunca teve um quadro psicótico e nenhuma convulsão. Tem alguma coisa de estranho nessa prescrição.
Minha filha em época de prova pira, nos últimos dias não funciona mais. Se eu quiser dar um remédio para concentrar faz mal, pode dar Ritalina. Coach Epitácio. Olha, não. Se ela tem TDAH, talvez ela tenha TDAH. Se ela tem TDAH, você deve dar Ritalina, não apenas na época de prova, mas todos os dias. Ou outro medicamento que seja recomendado para ela, né? Caso ela tenha realmente indicação de usar Ritalina e tudo mais, se ela tem TDAH e não tem nenhuma contraindicação para o uso desse remédio. Caso contrário, não. Caso contrário, ela tem um transtorno de ansiedade e a gente vai ter que abordar essa ansiedade de outra maneira. E aí, a primeira hipótese seria psicoterapia, né? Criança ou adolescente, ansiedade relacionada à escola, à prova e sem estar muito aumentada em outras situações, é realmente avaliar o que está acontecendo na escola, psicoterapia e tal. Agora pode ser que ela tenha TDAH e nesse caso a gente vai tratar o TDAH todos os dias, não só na época de prova. Porque o problema dela existe todos os dias. Aliás, a gente vai gravar hoje um vídeo sobre a risperidona e gravamos, mas aí, como eu preparei antes e tal, gravamos rapidinho. Carol falou, vamos gravar mais um? Vamos. Então o quê? Aí eu gravei uma coisa que eu já falo direto, que eu já tinha as referências na cabeça, eu já tinha os números na cabeça e eu falei, depois a gente vai colocar as imagens sem eu precisar ter separado antes, porque já estava separado há muito mais tempo, né? E as referências, que é justamente sobre os riscos do TDAH. Quem assistiu o meu curso que foi gratuito, a aula de quarta-feira, eu falei muito sobre isso. Tem vários riscos ocultos aí dentro do TDAH que a gente vai diminuir muito quando a gente faz o tratamento. Então, por mais que não pareça ser tão importante o tratamento, se o diagnóstico é esse, se o tratamento trata, faz bem, resolve os sintomas, ele deveria ser mantido por todos os dias. Faz medicina e tem 20 anos. Manda ela assistir meus vídeos aqui, ver se ela se identifica. Tem alguns vídeos no YouTube que eu falo como é o TDAH, os sintomas e tal, e aí a pessoa se identifica. Se se identificou, provavelmente ela tem. Manda procurar um psiquiatra que entenda sobre isso. E o médico erra? Márcia, tem muitos médicos que acham que não erra não, né? Mas todo mundo erra. Tem coisa que é democrática nesse mundo, é o erro. É a ansiedade, a angústia, a tristeza, é o problema. O problema é a coisa mais democrática que existe no mundo. Todo mundo tem. Desde o mendigo até o príncipe da Inglaterra, problema todo mundo tem. Aliás, o príncipe da Inglaterra, ele achava que o principal problema que ele tinha era justamente ser o príncipe da Inglaterra e achava que isso era o motivo de sofrimento dele. Pediu para deixar de ser, né? Não quero mais. Ser príncipe está me cansando muito. Enfim... Eu falo isso brincando, mas eu sei que realmente é dificílimo ser príncipe, de verdade, deve ser uma pressão, um sofrimento, uma fiscalização 24 horas por dia, perder a mãe caçada pelos paparazzis daquele jeito como ele perdeu. A gente brinca, mas é uma pessoa de verdade que tem o seu próprio sofrimento e quem somos nós para medir o nível de sofrimento que ele tem? Mas nós temos direito, né? O sujeito é príncipe da Inglaterra, se a gente não puder fazer uma piada com ele também, aí acabou também, nem vale mais a pena. Karine, você foi para R$520, vou ter que mudar para o concerto que é mais barato. Pode, Karine, pode mudar para o concerto, não tem problema, mas subiu muito, se foi para 520 mesmo, subiu muito, chora aí, eles costumam baixar o preço quando a gente chora, mas tudo subiu, dinheiro não está dando para nada e o Venvance em geral é um investimento, importante a gente usar ele para ganhar mais, para trabalhar e para que o custo dele fique irrisório, né? Para que o custo dele passe a ser insignificante na renda que a gente passou a ter. Eu sei que é difícil, eu sei que leva tempo muitas vezes e que nem todo mundo vai conseguir, mas enfim, a gente tem que tentar, né? Como se diz... pode não conseguir, mas não tentar é terrível, né? O Shackleton, para terminar falando aqui do livro mais uma vez, escreve no diário de uma das pessoas que ele deixou para trás e depois voltou para buscar. Cadê? Eu vou achar. Essa parte eu vou achar. Mas é alguma coisa assim. Não é possível.
Vou ou não vou? Vou sim. Achei. Aqui, o sujeito ele estava preso numa ilha que chama Ilha Elefante, que fica na pontinha da Antártida, e ele estava prestes a fazer uma viagem de 1.400 quilômetros pelo Estreito de Drake, que é o mar pior do mundo inteiro, com ondas gigantes 24 horas por dia, e num barco de 7 metros de comprimento, sem nenhuma cobertura, com duas velas velhas e inadequadas, com mais 5 pessoas dentro desse barquinho para tentar, depois de 1.400 quilômetros, achar uma ilha que o comprimento máximo dela era 40 quilômetros. Era uma loucura. Ele ficou 15 dias no mar congelante, tomando uma rajada de água na casa, no mínimo a cada 3 ou 4 minutos. E antes de sair, ele escreveu assim, no diário de um dos caras que estava com ele, que ficou esperando nessa Ilha Elefante porque não cabia todo mundo no barco. Caro senhor, se eu acaso não sobreviver à viagem de barco para a Geórgia do Sul, o senhor fará o possível para salvar o grupo. O senhor assume pleno comando da expedição no momento em que o barco deixar essa ilha e todos ficam sob suas ordens. Ao chegar de volta à Inglaterra, o senhor deve entrar em contato com o comitê. Desejo que o senhor, Liz e Hurley escrevam um livro. O senhor cuidará dos meus interesses. Em outra carta, o senhor encontrará os termos que foram acertados para as conferências. O senhor percorrerá a Inglaterra, a Grã-Bretanha e a Europa, Hurley e os Estados Unidos. Tenho toda a confiança no Senhor e sempre tive. Que Deus faça prosperar o trabalho e sua vida. Transmita, por favor, meu amor à minha família e diga-lhes que fiz o melhor que podia. E o melhor de tudo é isso. Eu estou procurando isso só para falar das últimas palavras, que é diga-lhes que fiz o melhor que podia. Se eu vou sobreviver, eu não sei. Mas você pode escrever de antemão que eu vou fazer o melhor que eu podia. Pareço muito com minha mãe, sim, Karine. Todo mundo fala isso. Doutor, tem gente que pode dar certo com um remédio exclusivo para TDAH e com os outros não? Pode. Muita gente dá certo com um, não dá com os outros. Vai bem com a Ritalina, não vai com Venvanse, vai com Venvanse, não vai com a Ritalina. Adapta super bem ao concerto, outras pessoas não adaptam. É individual, é de cada um. E existiriam mais opções caso a gente estivesse no Brasil. Outros países têm mais uma ou duas opções, mas aqui o que a gente tem é isso. E é isso aí. Vou lá me alimentar um pouquinho, comer alguma coisa, porque eu acho que eu não vou resistir hoje não. O Cruzeirão vai jogar. E se bobear, eu vou tomar uma cervejinha para assistir. Sempre tentando o máximo que a gente pode. Obrigado, Érica, pelos elogios ao resto da família. Até terça. Tchau, tchau.